vivaço. Já estamos ao vivo aqui também, no Facebook da Gastrobeso Center. No Instagram da Gastrobeso e do Dr. Almino. Opa! Esse negócio balança. Balança. Balança, mas não cai. É isso aí. Às vezes, cara. Bom, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, GOC Live. Vamos aproveitar o comecinho agora para dar um direct e compartilhar a nossa live. Hoje nós escolhemos voltar a um tema que tem chamado muito a atenção e que eu acho que é o que as pessoas mais pedem, que é a cirurgia revisional, quando ela é uma boa opção, o reganho de peso, cirurgia revisional, esse tema. Então vamos lá, vamos chegando aí, boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue atender a maior número possível de dúvidas de vocês. Já tem gente chegando ali. Como a gente tinha combinado na semana passada, por favor, põe ali da onde é, da cidade que está, para a gente saber da onde vocês são, de que lugar. Às vezes a gente tem algum conhecido, algum amigo aí na cidade, dá até para fazer alguma recomendação. Até do país, né? Porque tem gente de outros países também. Muito bom. Reganho de peso, cirurgia revisional, quais são as dúvidas? Vão colocando aí e a gente vai, enquanto vocês vão preparando as dúvidas aí, vamos começar a conversar sobre esse tema. Não é um tema que está muito claro ainda, é um tema ainda que a cirurgia bariátrica estuda muito, procura definir regras, procura definir normas. Se a gente tem uma norma bem estabelecida para a cirurgia bariátrica, que é a história lá dos IMC acima de 35 com comorbidade ou IMC acima de 40, para a cirurgia revisional essa norma não existe. Então depende muito da evolução, do que aconteceu, do histórico da resposta de cada paciente à cirurgia. De novo a gente está aqui, a doutora Manuela está, o doutor Nestor aqui no meu lado também, doutor Rafael e o nosso suporte aqui com o Danon e o Daniel. Vamos lá? Tem gente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul aqui também. Passo Fundo. De Londres. Nestor, como que a gente define reganho de peso? Então, a gente tem falado um pouco sobre isso, né? Que o que a gente espera de resultado de sucesso de uma cirurgia bariátrica? Perder mais ou menos entre 30% e 40% do peso total e ter pelo menos índice abaixo de 30%, que aí é sobrepeso, não é mais obesidade. Quando o paciente chega no nadir, que a gente já conversou disso também, que é o peso baixo dele, então, lógico que não é esperado que o paciente ganhe peso, mas a gente vê que isso acontece. Quando a gente vê que esse paciente ganha até uns 10% mais ou menos do peso mínimo que ele chegou, a gente dá para falar que é um reganho de peso natural, que é esperado. Quando ele começa a ganhar mais peso do que isso, começa a entrar já com um grau de obesidade e os problemas de saúde começam a retornar também, então eu acho que é um caso da gente começar a pensar também qual é o melhor tipo de tratamento. E talvez seja uma cirurgia revisional. Bom, vamos intercalando com algumas perguntas ali, ó. A Silvia Facini, aqui do ABC Paulista, ela tem uma cirurgia bariátrica feita há 12 anos e você procurou um termo aí, Silvia, que ainda não é muito dominado, a maioria das pessoas ainda não conhece, que é disbiose intestinal. Pode ocorrer depois de um tempo da cirurgia bariátrica, então de novo o tempo da cirurgia dela são 12 anos, a tal da disbiose intestinal, doutor Rafael? Eu acho que depois de 12 anos, né, logo depois da cirurgia bariátrica, com o desvio do intestino, essas coisas
pode ocorrer uma alteração na microbiota intestinal. Mas ela falou depois de 12 anos, depois da cirurgia, começa a ter alguma alteração. Eu acho, acho pouco provável acontecer isso logo depois de tanto tempo depois da cirurgia bariátrica. Mas a alimentação errada também acontece isso, né? Isso, aí, o que eu acho que pode acontecer, deve estar acontecendo alguma coisa na alimentação dela que pode estar causando isso, não da cirurgia, né? Como é que a gente define, Rafa, para quem está ouvindo pela primeira vez, parece palavrão, né? Não é palavrão, pessoal, ninguém está falando mal de ninguém. Como é que define? O que é disbiose intestinal? Então, a disbiose intestinal é uma alteração, né, na microbiota intestinal dessa paciente, e o paciente começa a ter alguns sintomas como muito gás, até diarreia, né, e altera bem o funcionamento do intestino dessa paciente. E isso altera bem na parte intestinal desse paciente as bactérias que são lá presentes, entendeu? E aí pode ocorrer uma alteração dessas bactérias que é normal ter essa bactéria lá no intestino, mas pode ocorrer essa alteração e causar esses sintomas, como fosse diarreia, muito gases, o paciente começa a ter sintomas. Eu acho que esse tema é um tema bem legal e daria uma live, só ele. Porque é algo que a gente ouve falar bastante hoje, que são essas alterações intestinais depois da cirurgia bariátrica. Então, nós temos uma quantidade, né, de bactérias no intestino. E essas bactérias, a característica é por que essas bactérias estão dentro do intestino e não causam infecção? Porque uma bactéria acaba anulando a outra, né? Porque um grupo, uma cepa, acaba anulando a outra, neutralizando a outra, e porque nós temos uma barreira mucosa intestinal, que é uma defesa da parede, da célula do intestino, que impede com que essas células entrem dentro da parede intestinal. Então, por exemplo, a disbiose poderia ser uma das alterações dessa barreira, e esse grupo de bactérias que nós temos dentro do intestino, que deveriam estar ali para fazer algo bom, essas bactérias elas participam da digestão, elas começam a trazer problemas. Elas prejudicam a digestão, fermentando muito, formando muito gás, provocando diarreia, provocando prisão de ventre, provocando cólica, provocando aquele barulho, aquele movimento que a gente vê. E outro dia, o dia que eu fui no dentista, Manuel, eu estava sentado assim, o dentista estava trabalhando e a barriga do dentista... Eu acho que ela ficou super assim, porque dava para perceber, dava para escutar o barulho da barriga dela. Então, isso é disbiose, é uma má função dessas bactérias que a gente tem no intestino. Quer ver uma coisa que provoca muita disbiose? O uso de antibiótico. Então, quando a gente toma antibiótico, o antibiótico ele quebra esse equilíbrio que a gente tem no intestino. Por isso que muita gente, quando usa antibiótico, por exemplo, tem diarreia, por exemplo, desenvolve infecção por fungo. Tem gente que toma antibiótico e aparece herpes na boca, porque aquilo torna a pessoa vulnerável. A microbiota intestinal, ela ajuda muito na manutenção da defesa do corpo, né? Em que a gente tenha aquele processo de defesa atuante que a gente fala hoje muito com a questão do Covid, que tem que estar com a imunologia tudo certinho. E uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar na cirurgia bariátrica, e os pacientes frequentemente vêm com essa queixa, eu sempre falo assim, peraí, porque eu gosto que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque quando ela entende, ela tende a resolver o problema. Se a gente só dá o remédio, resolve o problema, mas dali a pouco acontece a mesma coisa. Então, peraí, vamos lá. Que cirurgia você tem? Ah, eu tenho um bypass, doutor. Muito bem. O que é um bypass? Ah, é uma redução do estômago. Ok, mas o que mais o bypass tem? Ah, o bypass tem um intestino que é desviado. Ok, aí começa a história da disbiose. Então,
Aquele intestino, ele não tem mais o comprimento normal, o comprimento total que ele tinha antes. Ele é o intestino mais curto. Sendo o intestino mais curto, ele tem uma alteração da capacidade de absorção. Vai ter uma alteração da microbiota intestinal. Então, óbvio que numa refeição aonde vai lá e come calabresa, queijo parmesão, batata frita e bife à parmegiana, a quantidade de gordura é muito grande e isso vai causar uma sobrecarga. E às vezes o intestino não vai conseguir digerir tudo aquilo. E isso vai gerar uma alteração da digestão, fermentação, mudança na flora e desbiose. Então a questão 12 anos depois é uma desbiose, é algo estritamente relacionado à alimentação, tem que melhorar a alimentação. Então acho que essa é a questão para se chegar ao que está causando o problema para poder resolver. A maioria das vezes isso tem a ver com erro alimentar. É para ver essa daí? Iraci Garcia. Não colocou de onde é, Iraci? Londres. Ela está em Londres, ela mora em Londres. Ah, está escrito ali no meio, Morou no aqui, Brasil. todo mundo coloca embaixo. Você já está de madrugada, hein, Iraci Iraci? está em Londres. Doutor, boa noite, estou em Londres. Tá frio aí, hein, Iraci? Fiz sleeve no Brasil em dezembro de 2019, portanto está fazendo um ano agora. Fiquei de lá para cá com esses sintomas. Meu médico falou que era comum, que fiquei tipo intestino De bebê. de bebê. Isso normaliza? Sleeve, né? É uma alimentação. Ah. Não vai causar nada. Os bypass muda fora ainda por alterar. O que acontece é que muda toda a alimentação, muda a flora intestinal. Depende, né? Se você precisa fazer um tratamento para recuperar a tua flora intestinal. Probiótico é muito bom nesse tipo de situação. Diminuir a quantidade de carboidrato, de gordura, de bebida gasosa na alimentação é importante. Em geral, isso tem a ver com a alimentação. Precisa melhorar a qualidade daquilo que você come. Almino, aqui tem alguém pedindo aqui, olha, a Tamis Barros, ela pergunta, fala sobre, por favor, sobre a hernia de Peterson. Tenho 6 anos de bypass. Não estou conseguindo comer e por várias dores, inchaço no abdômen. E por que ela fala que é hernia de Peterson? Pois é, ela já se autodiagnosticou. Ela se autodiagnosticou. Como ela chama? Ela chama Tamis Barros. Tamis. Olha aqui, Tamis, veja. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente modifica a anatomia, então, do estômago e do intestino. E o intestino, ele é dividido e uma parte, aquela parte que é mais distal, sobe e vai lá no estômago. Então a gente tem o estômago aqui, o intestino está aqui e o intestino vai subir aqui, ó. Quando ele sobe, ele não é daqui, ele não é desse lugar, ele é daqui. Quando ele sobe, vai ficar esse espaço aqui, ó, entre esse intestino e aquele intestino que está aqui embaixo. Esse espaço fica um espaço aberto. Esse espaço chama espaço de Petersen. E ele é um espaço pequeno. Então, a alça de intestino que está do lado de cá, ela começa a passar e ela vem do lado esquerdo para o lado direito. E ela vem passando para cá. E a alça vai ficar presa nesse espaço que é pequeno, nesse espaço de Petersen. Essa abertura com a passagem da alça para cá é o que é a hérnia de Petersen. Agora, assim, uma hérnia de Petersen é algo que precisa ser corrigido, precisa ser operado, porque isso pode trazer problemas sérios no futuro. Essa alça ficando presa aqui, ela pode inclusive estrangular, ela pode isquemiar, ela pode ficar necrosada. Então, se você tem uma hérnia de Petersen, você precisa ser operado outra vez para corrigir, para fechar. O que a gente faz sempre? Quando a gente faz esse tipo de cirurgia, a gente sempre fecha esse espaço aqui para a alça não poder vir para cá. Então, o espaço de Petersen ele não vai ocorrer, porque ele vai ser fechado. Quando ele é fechado, não tem risco de ter hérnia de Petersen no pós-operatório. Ocorre que nem todos os cirurgiões fecham esse espaço e às vezes ele fica aberto e pode dar isso.
Sintoma disso, o principal, é assim, come e alguns minutos depois que come, quando a comida começa a passar aqui, isso leva 3, 4, 5 minutos, a alça enchendo de comida, ela vai comprimir aquela outra alça que está presa aqui, e isso vai gerar dor. Então, a dor da hérnia de Petersen, ela, em geral, é uma dor poucos minutos depois da alimentação. E é uma dor forte, que normalmente ela tem uma posição de alívio. E a posição de alívio é essa, uma pessoa ela se contorce e faz assim. Essa é o que a gente chama de posição antálgica. Então, se o teu tipo de dor é esse, se você tem esse tipo de comportamento, tem que fazer alguns exames. O melhor exame para ver isso é uma tomografia abdominal com contraste oral e com contraste endovenoso. E se for diagnosticado que tem hérnia de Petersen, precisa resolver, precisa fazer uma cirurgia, uma coisa simples, para fechar aquele espaço, para não ter risco de uma hora para outra você ter uma emergência e precisar ser operado assim num período muito curto. Ó, aquela ali, a Valdiceia, ela está no tema de hoje. Olha, ó. Qual a indicação para fazer uma revisional? Esofagite e hérnia de hiato seria uma indicação? Reganho de peso também? 12 anos deve ser de cirurgia com anel? Sim, Nestor. Então, o fato dela ter esofagite e hérnia de hiato, então provável ela está tendo bastante refluxo. Um dos motivos dela ter esse refluxo é que ela tem o anel, então o paciente tem uma dificuldade maior para se alimentar. O anel, por ser muito rígido, tem uma dificuldade de passagem de alimento, então isso tudo pode ser causado pelo anel. E um dos fatores que ela pode reganhar peso, como ela não consegue ingerir proteína, as carnes, por causa da contenção do anel, ela acaba trocando um pouco o hábito alimentar. Geralmente, pacientes com anel têm uma tendência maior de ingerir ou maior quantidade de açúcar, ou maior quantidade de carboidratos, alimentos que são mais pastosos e com isso propiciar o reganho de peso. Então, eu acho que ela é um bom caso da gente fazer exames, claro, avaliar como está a posição do anel, aonde que ele está, o tipo de refluxo que ela está tendo, o tamanho da hérnia de hiato e então pensar numa cirurgia revisional. Olha que interessante a pergunta da Neuza ali. Ela saiu da tela, Daniel, se você quiser achá-la. Mas a Neuza pergunta, a Neuza Almeida. Pessoal, põe a cidade de onde vocês estão falando, por favor. A Neuza coloca assim: bariatricados ficam com o metabolismo mais lento? Eu pergunto, pois muita gente fala que teve reganho de peso mesmo comendo pouco. Muito antes, pelo contrário, Neuza. Uma das razões que a gente tem perda de peso depois da cirurgia bariátrica é que a cirurgia aumenta o metabolismo. Isso é uma das grandes coisas do efeito da operação. Isso faz parte daquilo que a gente chama do efeito metabólico da cirurgia. A cirurgia, principalmente o bypass tem um monte de estudo mostrando isso, aumenta de modo considerável o nosso metabolismo. Ter reganho de peso não significa que tem o metabolismo lento. Agora, aí nós vamos para uma outra história que a gente está batendo nessa tecla direto aqui. Hoje eu ainda vi uma paciente que está com 6 meses de operada, um super emagrecimento, está muito bom, emagreceu assim 15% a mais do que a meta para 6 meses, só que estudando a bioimpedância dela, ela perdeu muita massa muscular e nem tanta gordura. Ela deveria ter sido ao contrário. Então, quando uma pessoa ela vai emagrecendo e vai consumindo a massa muscular dela, isso é um problema para esse negócio de metabolismo, porque o que determina, o maior determinante do metabolismo basal no corpo da gente é a célula muscular, é o músculo.
o músculo é muito importante para o metabolismo. E se a gente perde músculo, vai ter problema para manter o metabolismo depois. Por isso que a gente fala, o acompanhamento no pós-operatório do emagrecimento por bioimpedância é fundamental para ter certeza que está mantendo ou ganhando massa muscular. Quem tem boa massa muscular é muito mais difícil reganhar peso do que quem tem uma massa muscular já diminuída pelo emagrecimento. Todo mundo que faz cirurgia bariátrica, que perde peso de uma forma intensa, tende a perder massa muscular. E é importante que a gente recupere isso. Então, quando nós pedimos, faça atividade física, fundamentalmente nos primeiros 6 meses da cirurgia bariátrica, faça musculação, não é porque precisa fazer atividade física para emagrecer. Para emagrecer, a cirurgia é suficiente. O paciente está emagrecendo de modo adequado com a cirurgia, mas a gente está sempre insistindo, faça atividade física para ganhar massa muscular, porque a gente sabe que isso vai ser importante depois de 1 ano e meio para manutenção do peso e não apresentar reganho de peso. Olha, aqui a Cássia Gazola Leite, ela de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Aliás, aqui também tem gente de Minas Gerais, tem um monte de gente da Bahia. Ela fala, doutor Almino, responda, por favor, a minha pergunta. Como se dá a cirurgia revisional para o estômago e intestino? Qual é a expectativa de perda de peso? Ela está ansiosa para saber. É bastante variável, né? Porque é como a gente já falou aqui no começo. A gente tem um grande mapeamento e expectativa da cirurgia bariátrica, aquilo que a gente chama de cirurgia primária, quando faz pela primeira vez. A cirurgia revisional, ela já é um pouco bagunçada, porque, por exemplo, é uma revisional de sleeve, é um revisional de bypass, é uma revisional de banda, que tipo de cirurgia revisional que vai ser essa cirurgia, qual é o comportamento alimentar até então, qual é a massa muscular. Então a gente tem várias coisas que vão interferir no resultado desta equação. Por isso que cirurgia revisional é algo que tem que ir com calma. Não é todo mundo que reganha peso depois de cirurgia bariátrica que deve fazer cirurgia revisional, e não é que porque reganhou alguma coisa já tenha que ir direto para a cirurgia revisional. Existem algumas outras etapas antes que a gente precisa passar. Então, na questão do reganho de peso, a primeira coisa é, se uma ponte caiu, eu não vou simplesmente usar aquele mesmo alicerce para fazer outra ponte em cima, porque ela já caiu, aquele alicerce não está bom. Eu preciso recalcular toda essa obra. Então, primeiro eu preciso entender por que essa ponte caiu, aonde é que está o problema, é o alicerce, é o terremoto que deu ali, foi porque colocou esse excesso de peso em cima dela, ou seja, muitas coisas podem ter acontecido. Vamos entender por que aconteceu o reganho de peso. E aí, nós vamos conversar contigo que teve reganho de peso. E vamos dizer assim, olha, veja, o problema é este e este. Nós precisamos fazer isto, isto e isto. Tá afim? Vai assumir o compromisso com a gente, porque isso não pode ser só a cirurgia. Cirurgia bariátrica é um programa, deveria ser programa bariátrico. É cirurgia com todo o acompanhamento multidisciplinar em volta. Mas cada caso precisa ser olhado e sempre o que a gente vai propor é assim, a gente precisa buscar o melhor resultado possível. Essa é sempre a ideia. Perfeito. Vamos ver aquela dúvida de Ildes Vieira. Está sem acompanhamento. O meu médico faleceu há 3 anos, não fiz mais exames, não procurei outro médico para me acompanhar, estou operado há 10 anos por FOB Capella com anel e sempre tenho dumping.
estou tendo restrição à lactose. O que é uma coisa comum deles, não é raro. Eu tenho visto muitos pacientes reclamarem de problemas com leite, com lactose, depois da cirurgia. E isso tem a ver com aquilo que a gente já conversou agora há pouco, a tal da disbiose, da mudança da flora intestinal. Mas você precisa buscar uma forma de fazer o teu acompanhamento, ainda mais que você tem um modelo de cirurgia mais antigo, com muita restrição, com anel, pode ter várias coisas acontecendo com esse anel, pode ter anemia, então o ideal é que você busque uma forma de fazer acompanhamento. Se não é com o teu médico que fez, se não pode ser com ele, você tem que buscar uma equipe afim. Sempre aqui na GOC, aqui na Gastro Obeso Center, não importa se você foi operado ou operada aqui conosco, se foi operada com outra equipe de São Paulo, se foi operada no Rio ou em qualquer outro lugar. Nós estamos totalmente abertos para fazer acompanhamento de todos os pacientes, nós não limitamos nada, não existe nenhuma orientação, se não for operado aqui nós não acompanhamos, muito pelo contrário. A gente está aqui e nós queremos que vocês que precisem de acompanhamento nos procurem, nós vamos entender o que aconteceu e tentar a melhor solução possível. Todo mundo que faz uma cirurgia bariátrica precisa dar seguimento ao acompanhamento pós-operatório. Isso é muito importante. Depois não adianta dizer assim, não, mas cirurgia bariátrica dá anemia, dá hérnia de Petersen, eu vomito, eu passo mal, dá desbiose. Claro, porque essas coisas elas precisam ser prevenidas no pós-operatório. É preciso de um acompanhamento que trabalhe muito a prevenção. Nós não queremos, eu sempre falo isso, a cirurgia bariátrica não é feita para causar nenhum problema, para gerar nenhuma alteração, nenhuma doença para ninguém. Se alguma coisa errada está acontecendo, é preciso ser revisto, porque essa não era a intenção inicial. A intenção é só recuperar a saúde e trazer coisas boas. Baixa um pouquinho ali, Daniel, para a gente conseguir ler. Todo paciente que vai operar comigo, eu sempre converso com o paciente, que entender que é uma doença crônica, né, incurável. Então o tratamento também tem que ser crônico, tem que ser pelo resto da vida. O paciente que chega na clínica, opera, e aquele que está acompanhando todo ano, então 6 em 6 meses, esse não vai ter dor de cabeça, esse não vai ter problema. Agora o paciente que opera agora, e volta daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, é aquele paciente que já começa a reganhar peso, já começa a ter deficiência de vitamina. Então tem que ser um tratamento crônico pelo resto da vida, sempre em periódico, todo ano, 6 em 6 meses com o seu médico. Né? Vamos ver, Nestor, o que você acha daquela dúvida da Lu Oliveira, ali de Pernambuco? É normal a pessoa com 8 dias de bariátrica sentir fome, o estômago roncar? Tenho 8 dias e sinto fome. Isso pode atrapalhar a perda de peso? Pode ter reganho de peso? O que você acha? Com 8 dias ela tem fome? Bom, com 8 dias, o tipo de cirurgia que a gente faz, tá? Seja uma técnica ou outra, diminui muito o hormônio da fome, que é a grelina. Então, provável que você não está tendo fome. O mais provável é que você tem vontade de comer. Se você tiver estímulo, principalmente, você vai ter essa vontade. Alguns pacientes relatam uma vontade de mastigar, mas fome de maneira geral não é o que a gente vê. Tá? Essa parte de influenciar no seu peso, no reganho ou na perda de peso, isso não vai ter nada a ver com o fato de você estar tendo vontades ou não. Então, calma, você só tem 8 dias de cirurgia, então vai perder peso, vai dar tudo certo. Eu acho que a sensação que você tem é uma sensação de fome, mas eu poderia apostar que não é fome. Né? É mais a sensação de estômago vazio. É mais, vamos diferenciar, fome está aqui e saciedade está aqui. O que a gente está acostumado no dia a dia? A gente tem fome
come e tem saciedade. O que é a saciedade? A saciedade é a sensação de sentir o estômago cheio. O que está acontecendo contigo? Você está naquela fase de dieta líquida e cremosa, tudo que você come passa pelo estômago, nada fica dentro do estômago. Então essa sensação que você tem, que você está confundindo com fome, na verdade é uma sensação de falta de saciedade. Quer apostar comigo que quando você começar a comer alguma coisa um pouco mais consistente, que parar dentro do teu estômago, essa sensação vai embora, e aí você vai ver a diferença? Isso não é fome. E isso, a princípio, com uma semana, não vai comprometer em nada a tua operação. As coisas estão só começando, é preciso ter paciência que tudo vai se encaixar ao longo do tempo. Perdeu ali aquela pergunta? Não. Aí. Lindalva Ferreira. Dores nas pernas, sou operada há 13 meses, eliminei 40 quilos. Essa dor pode ter relação com a cirurgia? Que tipo de dor que é essa, Lindalva? Olha aqui, ó. Algumas possibilidades aí de relação com a cirurgia, e a mais comum, e a que deixa a gente sempre mais preocupado, é carência de vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12. Por isso que a gente tem muito cuidado com a reposição de vitamina B12 no pós-operatório. Vitamina B12 é uma vitamina neuroprotetora. Sabe aquela história assim, quando você, em algum lugar do corpo, você começa a sentir, por exemplo, você tem assim, você começa a sentir que tem alguma coisa pressionando a tua coxa. E você olha, não tem nada pressionando a coxa. Começa a formigar. Começa a sentir como se tivesse alguma coisa quente ou fria encostando. Então veja, a gente está sentindo coisas que não são reais. Aquelas coisas estão acontecendo porque o nervo está inflamado. Quando o nervo inflama, a gente perde o controle da sensibilidade do nervo. E pode sentir calor onde está frio, frio onde tem calor, sensação de formigamento, sensação de pressão que não existe. Isso é um sintoma típico de deficiência de vitamina do complexo B. Então, isso é uma das coisas, seria a primeira coisa que eu pensaria e corrigiria no teu caso. E sempre para ter certeza de que a vitamina vai ter uma absorção correta e efetiva, a gente optaria pela reposição por via intramuscular. A reposição oral ela pode ser um pouco errática e não confiável. Outra coisa é perda de massa muscular. Isso também é uma outra que você vai sentir a perna um pouco mais fraca. A princípio, essas seriam as duas situações que eu me lembro. Claro, pode ter algum problema ortopédico, algum problema articular. Vocês lembram de alguma outra coisa que possa dar? E responde a pergunta da Regina também, né? Tem 21 dias, precisa saber se está repondo as vitaminas do complexo B. Nós aqui na nossa equipe, a gente tem por rotina fazer reposição intramuscular das vitaminas do complexo B, que parece muito com o que ela está tendo de sintomas. A gente vê Eu também. não gosto de passar 15 dias, né? Eu estou podendo ver também deficiência de vitamina B12 muito tempo e grande volume de deficiência. A gente vê também pessoas, esquecimento também. Tem muita paciente, eu estou muito esquecida. Pode ser também deficiência de vitamina B12 também. Sempre. O complexo B é uma linha de vitaminas muito importantes para o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central mesmo, quanto o sistema nervoso periférico. Aqui a Ana Passos pergunta assim: fiz FOB capela com anel, feita em 2004, reganho total, além da revisional também. Tem algum outro tratamento? Difícil, né? Difícil porque se já houve um reganho total de peso, a gente tem que imaginar que ela operou aí com IMC
em torno de 40, nós estamos falando aí de pelo menos 30, 35 quilos de excesso de peso. É difícil que com algum outro tratamento que não seja uma cirurgia revisional se consiga levar a uma perda de 30 a 35 quilos. Mas sempre assim, há possibilidade de melhorar a questão alimentar, a questão de atividade física, pode-se usar medicação, tem alguns procedimentos endoscópicos que podem ser feitos, mas em geral, com isso a gente vai conseguir uma perda de 10, 12 quilos, difícil com esse tipo de tratamento chegar a uma perda de 30 a 40 quilos. Mas precisa ser melhor individualizado para a gente fazer uma projeção. Entendi. Vamos ver essa daí, Daniel, que está na tela? Paulo Cabral, não colocou de onde é. Tenho dores abdominais todos os dias. Na época tinha convênio, hoje não tenho. Ele fez... Ah, não, é Lisandra. Olha, Ele deve ter o Facebook. Boa noite, doutor Almino. Meu nome é Lisandra, mas está no nome do Paulo ali. Eu fiz o bypass há 14 anos. Tive um reganho de peso absurdo e há 2 anos tenho dores abdominais todos os dias. Na época tinha convênio, hoje não tenho. Passei com alguns médicos no SUS e eles disseram que eu não preciso mais de acompanhamento médico. Nossa. Qual o especialista que acompanha o gastroplastizado pelo SUS? Infelizmente não consigo mais fazer as consultas. Nossa. Eu acho que o ideal é o acompanhamento realmente de uma equipe de cirurgia bariátrica, porque vai até poder programar com você o que poderia ser feito, até se pensando em cirurgia revisional, alguma coisa assim. Você pode voltar lá? Passa mensagem no WhatsApp, no seu WhatsApp e a gente encaminha. Eu tenho a solução. Agora sim, Lisandra, eu queria te ajudar. E se você ligar aqui na clínica, eu posso ter uma consulta com você, a gente pode conversar, ver qual é o caminho, isso não tem nenhuma dificuldade, é só você ver aí, tem os números estão postados aí, manda uma mensagem aqui, fala com normalmente quem vê isso é a Ana, pede para ela agendar uma consulta para você e a gente vai conversar para ver qual seria o melhor caminho para te ajudar, tá bom? Vamos lá? Até aqui a sessão de abraços. Ilana Calori, um abraço forte para o meu médico, Dr. Nestor, 5 anos de cirurgia, em breve marca o meu retorno. Ilana Calori. Tem que voltar, hein? 5 anos, tem que acompanhar. Bom, enquanto o Daniel e o Danon localizam as perguntas ali, vamos voltar um pouquinho para o nosso tema de hoje, que é reganho de peso e cirurgia revisional. Eu tenho lido muito artigo para tentar encontrar uma definição de qual seria o reganho de peso que deveria ser aceito ou tido como normal e qual o que não. Então eu encontrei assim, alguns artigos falando sobre a perda de peso, um ganho de 5%. Outros falando sobre a perda de peso, um ganho de 10%. Isso não é uma coisa muito clara ainda na literatura médica, mas o que a gente sabe, e normalmente o número que se trabalha é 5%, por quê? Porque quando a gente tem um peso e a gente aumenta esse peso em 5%, isso é suficiente para começar a gerar problemas de saúde. Pressão alta, alterações ortopédicas. Então, um aumento de 5% ele começa a gerar comorbidades e ele deveria ser tratado. Então, o reganho de peso acima de 5%, ele precisa ser tratado. Claro que um reganho de 5%, 10%, em geral, não necessita de uma cirurgia revisional. Existem outras maneiras da gente poder ajudar e resolver o problema. Agora, quem tem já mais reganho do que isso, quem chegou já no peso que foi operado pela primeira vez, aí normalmente também
são situações que só a cirurgia revisional resolve. Vamos ver a dúvida da Darla Pereira. Fiz a cirurgia bypass faz 7 meses, operei com 96 quilos, hoje estou com 65, fiz um exame para ver gordura e deu um percentual de gordura no meu corpo, está 37,3. O que o senhor acha? Olha lá, ó, 97 quilos para 65, então ela teve uma perda aí de pelo menos 30 quilos. A perda de peso é uma boa perda de peso, mas parece que não correspondeu em termos de perda de gordura. Então uma das coisas que a gente precisa raciocinar ali é que ela perdeu massa muscular também. Então eu acho que o ideal seria agora fazer um trabalho para continuar perdendo peso às custas de queimar gordura, mas preservando ou até ganhando um pouquinho de massa muscular. Tem aqui uma pergunta, a pessoa já mandou 2 vezes, ela está bem preocupada, não está exatamente na área de obesidade, mas ela está preocupada, ela confia aqui. É o seguinte: meu nome é Samara, tenho atrofia gástrica, tenho que retirar 70% do estômago. Essa cirurgia é a mesma coisa que bariátrica? Já sou magra, 57 quilos, 1,60 m. É parecido, Samara, não é muito diferente, porque você tem uma grande extensão de estômago comprometido. Eu não conheço o teu caso, não sei porque foi indicado para você cirurgia por atrofia gástrica, isso não é uma indicação usual, não sei o que mais tem. Mas, de qualquer modo, é uma cirurgia que você vai perder uma grande extensão do estômago. E isto pode se comportar no pós-operatório como uma cirurgia bariátrica. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Quem tem câncer do estômago pode perder uma grande parte do estômago numa cirurgia ou até mesmo todo o estômago. Para um grande número de pacientes com câncer gástrico, nós fazemos gastrectomia total, tira todo o estômago. E isso de verdade não é um grande problema no pós-operatório em relação à alimentação e à questão da perda de peso. O corpo da gente ele tende a se regular. Então, a perda de peso de quem faz uma cirurgia dessa com 80 quilos é diferente de quem faz com 160. O corpo ele vai se autorregular. É importante que a gente preste muita atenção, pelo menos na fase inicial, nos primeiros 4 meses, na fase de maior impacto da perda de peso, na reposição de vitaminas, minerais e proteína. Então pode dar um pouquinho de trabalho nos primeiros meses, mas depois isso acaba se acertando e fica. Ela estava com medo de perder mais, porque ela já é magra. Não vai, não é o comum. Não é o comum de perder demais, não. Alessandra da Silva: doutor, uma pessoa fez cirurgia há 14 anos, é verdade que o grampo rejeita depois de anos? Obrigado desde já. Vamos aproveitar para responder. Eu vi que tem muita gente, pelo menos umas 3 pessoas perguntaram sobre fístula, Nestor. Já que nós estamos falando de grampo, vamos falar de grampo e fístula, porque uma coisa está ligada à outra. Existe problema com grampo? Bom, então primeiro vamos esclarecer para quem está acompanhando a gente o que é fístula. Quando a gente usa um grampeador para descer em cima dela, quando a gente tem um buraco, se abre uma brecha nesse grampo, isso a gente chama de fístula. E o que vai acontecer? Tudo que o paciente ingere, ele vai cair dentro da barriga, do abdômen, e vai causar uma infecção generalizada, tem que se operar, tem que fazer uma cirurgia, e é um quadro bem grave. O que a gente vê é que cada vez mais os grampeadores, eles foram ficando cada vez mais evoluídos. Antigamente os grampeadores tinham 2 linhas de grampeamento, hoje eles já têm 6, então a gente tem uma segurança muito maior. Os grampos são minúsculos, de titânio, então essa parte que alguns pacientes ficam preocupados de rejeição, se vai rejeitar, depois de alguns anos tem que fazer alguma coisa, isso não existe. São grampos de metais que vão ser detectados quando a gente faz exames de tomografia, de ressonância magnética, que não há problema de se realizar, mas em outros detectores, como
de banco, de aeroporto, essas coisas, nem vai se ver. Então, essa parte de rejeição, isso daí é uma coisa que a gente não vê, isso não está descrito. Não tem nenhum problema relacionado a isso. É fake. O metal que se usa para fazer o grampeamento é um metal médico, né? Ele é um metal nível médico que a gente chama. Ele é para uso, ele é para implante mesmo. E ele não causa absolutamente nenhuma reação. Então não se espera que tenha problema, não importa que se foi operado ontem ou há 10 anos atrás, o cuidado com o preparo do metal, ele é exatamente o mesmo. Vamos fazer um raciocínio bem grosseiro sobre isso, até, para a gente entender essa situação melhor. A gente vê nos filmes, né, a pessoa assim, quando ela leva um tiro, faz aquele negócio, o cara vai lá, tira a bala, joga sempre a mesma coisa, joga a bala no negócio de metal, faz aquele tlim, né? Isso não tem sentido nenhum e quem trabalha na área de saúde sabe, assim, se uma pessoa leva um tiro e a bala ela fica em algum lugar que ela não causa nenhum problema, porque ela não está comprimindo nenhuma estrutura nobre, ela não está comprimindo um nervo, ela não causa dor, não tem razão para tirar a bala. Bala não anda pelo corpo. Depois que ela se aloja e para naquele lugar, ela não anda mais pelo corpo. E é um metal. E é um metal que ele não foi feito para isso. Então, o corpo da gente, ele cria ali uma região onde ele isola aquele metal e não tem reação nenhuma, pode ficar com isso o resto da vida sem problema, não vai causar nenhum dano. Vamos ver a dúvida da Cássia. Fiz bypass há 6 anos, tinha 115 quilos, emagreci até os 75. 115 a 75 foi uma boa perda de 40 peso. quilos. E fiquei 3 anos assim, o que é uma história bastante comum dentro da cirurgia bariátrica. Ninguém começa a engordar com 8 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio. A coisa começa lá de 1 ano e meio para frente, 2 ou 3 anos. E hoje estou com 95, ou seja, em cima dos 40 que tinha perdido, ganhou 20, ou seja, o lucro aí passou a ser 20 quilos. Fiz endoscopia e o médico disse que o estômago está pequeno, mas será verdade? Percebo que estou comendo bem mais e não sinto incômodo por comer mais. O estômago enlarguece. Volta no comecinho, Daniel. Cássia, a sua história é uma história de todo dia aqui. E eu gosto sempre de fazer uma coisa, e os pacientes que sabem comigo sabem disso. Eu pego a endoscopia e dou para o paciente e falo assim, leia em voz alta. E aí o paciente começa a falar lá. Endoscopia com aparelho tal, passado pelo esôfago, chega no estômago, observar o estômago de 3 centímetros, 4 centímetros. Quando o paciente vê isso daí, ele se assusta um pouco, porque ele não tinha a ideia ou a dimensão do que o estômago dele tinha esse tamanho aqui. 3 centímetros, 4 centímetros, é pequeno, é muito pequeno. E provavelmente, a Cássia está falando ali, será que é verdade? Provavelmente é verdade, Cássia. Agora, vamos lá, a gente precisa entender um pouquinho melhor essa situação. Olha aqui, ó. Eu tenho uma bexiguinha de aniversário, dessas que a gente enche para fazer decoração de festa de aniversário. Ela é assim, mas quando eu assopro, ela fica assim. Aquele estômago que você está vendo na endoscopia com 3 ou 4 centímetros, ele tem isso olhado na endoscopia em jejum, vazio. Ninguém sabe o que vai acontecer, quanto ele vai lacear a hora que começar a colocar comida ali para dentro. E essa é uma história que a gente tem batido aqui
quase que em todas as lives. Você confiou demais na tua bariátrica. Não sei se por falta de orientação, falta de acompanhamento, porque normalmente essa história, ela é assim, ó. Você faz a cirurgia bariátrica, vai muito bem no primeiro mês, com a dieta líquida, cremosa, purezinho e tal, começa a comer sólido, começa a dar uma entaladinha, às vezes vomita, acha que aquilo é normal, vomita outra vez, acha que é normal, e começa a comer rápido, e aí fica com mal-estar e começa a aprender a tomar líquido em cima da refeição e a tomar bebida gasosa. Ou seja, cada vez que você entala, cada vez que você sente mal-estar, o que você está fazendo no teu estômago? Dilatando. E aí, um dia você vai chegar no consultório feliz da vida e vai falar assim pra gente: olha, doutor Rafael, doutora Manuela, doutor Nestor, doutor Amino, finalmente me adaptei com a cirurgia, parei de vomitar. Aí a gente pergunta assim, bom, então você está comendo pouquinho, as 150 gramas que a nutricionista fala para você está mastigando direitinho, você parou de tomar líquido em cima da refeição, parou de tomar gás. Ela fala assim, não doutor, eu continuo fazendo tudo isso, mas eu melhorei. Você vai estar feliz e a gente vai estar triste, porque isso vai ser a confirmação do que o teu estômago laceou. Por isso que você não está entalando mais, por isso que você não está vomitando mais, porque laceou o estômago. Então é isso que aconteceu com a Cássia aqui agora. Ela forçou muito e laceou o estômago dela. O estômago é pequenininho, mas quando começa a colocar comida, dilata o estômago, a alça de intestino e o esôfago. Fica tudo como uma coisa só. Precisa trabalhar bastante isso, Cássia, para recuperar esse estômago outra vez. Isso é um processo multidisciplinar. Tem jeito, mas você precisa ir atrás da solução para isso. É mais ou menos isso, Nestor, Rafael, Manuela, que vocês veem nesse tipo de história, porque o que eu sinto muito é assim, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele compra uma ideia de que ele vai comer e vai travar. Em algum momento o estômago vai travar e avisar ele, não coma mais porque eu estou cheio. E ele acha que vai ser assim para o resto da vida, que toda vez que encher o estômago vai vir aquela sinalização, ou vai vomitar, ou vai passar mal. E a gente vê que a coisa não é por aí. Na maioria dos pacientes que a gente vê na endoscopia, eles têm esofagite, um esofagite distal, né? O que acontece, ele come mais, que cabe no estômago de 2, 3 centímetros, 4 centímetros, e essa comida começa a subir para o esôfago, né? Porque é um tubo, o esôfago é um tubo. Se a comida está no estômago e o que cabe no estômago 200 gramas, se você comer mais do que isso, ele começa a subir para o esôfago. E aí começa a dilatar o esôfago. E é muito comum nas endoscopias, esofagite grau A, grau B, portanto é forçar. Essa é a história do refluxo, Rafa. Ah não, eu tenho refluxo. Você não tem refluxo. Você come demais e enche o teu esôfago de comida. Refluxo é, a comida vai para o estômago e volta para o esôfago. Aqui, a comida nunca chegou no estômago. O estômago encheu e a comida ficou dentro do Sabe o que eu esôfago. falo pro paciente? Você está comendo com o seu estômago e com o seu esôfago. Você tem que começar com o seu estômago. Uma pessoa falou que sempre entala com brócolis. Então para de comer. Não tem? Tem que mastigar melhor. Mastigar melhor. Não tem razão para entalar só com O brócolis. esôfago tem que ser passagem, né? Não? A função do esôfago é só a passagem de comida, né? Não Bom. está acumulando. Se eu tivesse que dar uma receita para sucesso de uma cirurgia bariátrica, ela ia ser exatamente sobre esse tema, porque isso é, na minha opinião, a maior causa de reganho de peso. Encher o estômago de comida, continuar comendo e a comida começar a subir para o esôfago. E no final de 1 a 2 anos,
esôfago, estômago e o comecinho da alça de intestino vira tudo uma coisa só, vira um grande estômago. Esôfago não é lugar para reter comida. Esôfago é órgão de passagem. A comida passa pelo esôfago. Ela não pode ficar dentro do esôfago. Então, quando a gente vai lá e olha na endoscopia, aquele estômago de 3, 4 centímetros, e o paciente fala que come 350, 400 gramas, é impossível, não cabe. Cabe por quê? Cabe porque foi forçando, 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 até lacear todo aquele sistema. E aí tem gente perguntando ali, mas depois que acontece isso, dá para recuperar? Dá para recuperar. A gente precisa fazer um trabalho de recuperação, que pode envolver muitas situações, até mesmo a necessidade de uma nova cirurgia. Então tem que passar em consulta, reavaliar, entender o que aconteceu e, de novo, a história da ponte. A gente precisa fazer alicerce novo para não cair tudo outra vez. Perguntaram se também beber água, muita água de uma vez também isso acontece. Claro que sim. Também. Claro que sim. Porque tudo que chegar com muito volume dentro daquele estômago vai cair dentro do estômago, o estômago vai conter e vai acumular dali para cima. Ou seja, aonde vai acumular? Vai acumular dentro do esôfago. Por isso que líquido é tomar de gole em gole. E sempre com intervalo entre um gole e outro. E a alimentação tem que limitar a 150, 200 gramas por refeição e comendo extremamente devagar. Vamos lembrar da Kátia, vamos lembrar da Raíssa, as fonos que a gente conversou aqui. Tem que mastigar, 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 até que tudo que está dentro da boca vire uma papa. Hoje eu ainda atendi uma paciente assim, doutor, ó, depois que eu comecei a comer comida, tá tudo errado, eu vomito. Por quê? Mas enquanto o liquidificador, o mixer estava mastigando para você, estava tudo bem. A hora que você precisou mastigar, deu tudo errado. É problema de mastigação. Tem que rever tudo isso que está acontecendo. Temos 1 minuto e meio só. 1 minuto e meio. Bom, revisional é uma situação quando nós vamos rever cirurgicamente algo de uma cirurgia bariátrica, depende muito de qual é a cirurgia original, depende muito de qual é o problema para a gente saber o que vai ter que ser feito. A gente vai pegar ali ó, o último do Paulo, porque eu vi ali Barrett. Boa noite, tenho 2 meses de operado, eu tinha Barrett. Quanto tempo o Barrett desaparece da cirurgia? Não, ó, se prometeram isso para você, Paulo, prometeram algo que não pode prometer não, porque não é certo que o Barrett vai diminuir depois da cirurgia ou desaparecer depois da cirurgia. Se for um Barrett muito pequeno, muito curto, até tem chance, mas normalmente Barrett é algo para cuidar o resto da vida. Final, pessoal? Final, chuvas de corações, pessoal. Bom, obrigado da participação de todos. Ó, 9 horas eu tô com live com a doutora Helena, a doutora Helena de Brasília. Nós vamos conversar também sobre reganho de peso. Quem quiser continuar esse papo de reganho, 9 horas, vai no Insta que a gente vai estar de novo lá. O pessoal estava reclamando que estava travando. No seu Insta, né? No teu Insta? Então, no meu Insta. Então tem que entrar um pouquinho no 3G, porque estava travando. Teu Insta. É isso aí. Vamos falar tchau pro pessoal? Beleza. Bom, pessoal, e ficamos por aqui. Até quarta-feira que vem, às 19 horas. No mesmo bate-horário, 19 horas.